Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Crash Course aqui na Spark. A ideia desses próximos 3 vídeos é trazer muita clareza e muita certeza sobre que você sabe o verbo to be sim. Então aproveitem esses 3 conteúdos e sugiram mais conteúdos. Módulo 1, Spark, a gente vai pensar hoje no verbo to be no comecinho do comecinho. Eu juro que dessa vez as coisas vão ficar bem mais claras para você com esse verbinho. Primeira frase que eu trago pra gente é to be or not to be. Quem falou isso? Exatamente, Shakespeare disse isso, que é ser ou não ser. Eis a questão. Você já ouviu essa frase por aí, eu tenho certeza absoluta disso. E quando a gente pensa, né, no verbo to be, a gente tem que pensar que primeiro eles são 2 verbos e não um só. O verbo to be, se a gente for pensar em português, é muito conectado com ser ou estar, né? Por significar 2 coisas, ele pode trazer algum tipo de confusão, mas segura aqui na minha mão que vai dar tudo certo até o final do vídeo. Você que está assistindo isso daqui, você já pensou uma dessas frases aqui? Eu tenho quase a certeza que sim, porque nós que estamos aprendendo outras línguas, a gente passa por um momento que a gente fica desmotivado, um momento que a gente acha logo no começo, né? Gente, em off, eu estou estudando alemão. Cara, é muito difícil. Mas línguas são muito importantes, assim, faz um bem danado pro nosso cérebro. E não saber uma língua, especialmente o inglês hoje, basicamente está fora de qualquer conversa, mercado de trabalho, internet ou qualquer coisa do gênero. Vamos falar sobre o negócio. Você já viu essa listinha aqui sobre o verbo to be. E como eu disse antes, ele significa ser e estar. Então, por exemplo, pensando aqui só no I am, a gente pode pensar então I am como eu sou e eu estou, né? You are, você é ou você está. E assim sucessivamente. Então, todos os verbos aqui têm uma versãozinha para o verbo to be. E é importante, a primeira coisa que eu queria deixar na sua cabeça é um pouquinho da forma. Porque isso aqui eu tenho certeza que você já viu. E isso daqui, se você viu várias vezes, significa que é muito importante. Se você não entender isso aqui, possivelmente você não vai mandar bem no seu inglês, tá bom? Vamos começar pensando também sobre os erros mais clássicos. Às vezes a gente não conjuga o verbo to be. Erro clássico. Então, por exemplo, falar eu sou professor, I'm a teacher. Enquanto isso, às vezes as pessoas falam I be a teacher, né? O verbo to be, como be, ele acontece muito especificamente em alguns momentos. Geralmente, quando a gente tem uma pessoa e logo seguida uma ação, não vai ser o be, tá bom? O be no infinitivo. Yeah. She's hilarious. Quando a gente esquece o verbo to be, a gente fala she hilarious. Você está sendo compreendido no final do dia? Vários alunos já perguntaram isso várias vezes. Possivelmente sim, as pessoas vão te compreender, mas é sobre a sofisticação da sua mensagem. Vamos pensar em português. Eu, janela aberta. Assim, você entende que isso é pra, né, eu queria que abrir a janela ou que alguém abrisse a janela. Só que se eu falasse, eu gostaria que você abra a janela pra mim, olha só, que coisa mais sofisticada. Então, todas essas versões erradas aqui, também clássico, né, do português, a gente esquece de inverter. Em vez de falar, are you sad? A gente fala, you are sad. A entonação tá perfeita, a pessoa vai te compreender, sim. Mas, de novo, é essa a mensagem que você queria passar? Não sei. 2 coisas que você também precisa saber sobre o verbo to be é como fazer ele no negativo ou numa pergunta. Para o negativo é super fácil, é só a gente colocar o not e tá tudo certo. Atenção! Nas negativas, a gente precisa manter a ordem, verbo to be e o not logo em seguida. Então, I'm not a rockstar ou she is not a morning person. Nossa, falando nisso, are you a morning person? Nossa, cara, eu não sou uma morning person. Morning person é uma pessoa que gosta de acordar cedo, que acorda com energia e tal. I'm definitely not a morning person. Are you? E por último, sobre o verbo to be nessa primeira aula, eu queria pensar quando a gente está colocando uma pergunta, né? Que a gente inverte, então, a pessoa e o verbo. Are you serious, por exemplo? Ou is he always like this? Ele é sempre assim. Então, o que a gente viu hoje aqui? A estrutura básica do verbo to be, aquela que você já viu várias vezes e que a gente vai ver de novo agora um pouquinho mais a fundo. A gente viu um pouquinho sobre erros normais que acontecem quando as pessoas estão falando e usando o verbo to be. E por último, a gente viu, então, o negativo e perguntas, tá bom?
Aqui tem um resumão para você acompanhar e memorizar. Será que você sabe tudo que está aqui? Se você já sabe tudo que está aqui, é hora da gente ir para a nossa próxima aula, ok? E se você achou que você ia embora sem ter nenhum exercício, pois bem, não vai ser o caso. Então, as próximas 3 etapas do que a gente vai fazer nesse curso e como que eu quero que você pratique. Então, fale as conjugações em voz alta. Não tem problema, gente. I am, you are, he is, she is. Falar essas coisas em voz alta vai te ajudar um pouquinho também a deixar a coisa mais palpável, tá bom? Comenta aqui pra mim 3 frases sobre você usando o verbo to be. Por exemplo, I am. O que você é? Professor? Você é casado? Você é solteiro? Você é brasileiro? Você pode ter várias coisas aqui que a gente pode falar sobre o verbo to be. E se preparem, porque o nosso próximo vídeo vai ser exclusivamente sobre os usos do verbo to be no presente, passado e no futuro. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curte, comente e se inscreva no canal. Dúvidas, práticas, qualquer comentário que você tiver, tudo é muito produtivo, então deixa aqui embaixo. Thank you very much. Bye bye.